Olá, está começando mais um episódio do Hat-Trick, o programa de esporte da TV Santa Maria. Meu nome é Pedro Pereira e agora sim são 90 minutos para o Inter de Santa Maria voltar ao paraíso. Nós vamos falar muito de Inter de Santa Maria na divisão de acesso contra o Pelotas. Também vamos falar sobre a situação do Internacional, que foi eliminado da Copa Sul-Americana. Vamos falar do Grêmio, que talvez está aí fomentando uma guinada no Campeonato Brasileiro. Mas antes eu vou apresentar os meus queridos amigos e colegas Antônio Oliveira e Lucas Sena. Olá, Lucas, Pedro, todos que assistem aí e acompanham mais um episódio do Hat-Trick. Chegou o tão famoso jogo do acesso, tão esperado, né? O jogo que o Inter de Santa Maria se programa para jogar aí há 5 temporadas, né? E agora finalmente pode voltar a jogar essa partida. Eu acho que era o grande objetivo do ano, era estar nesse jogo, estar no jogo do acesso e dar sequência aí ao bom planejamento que está sendo feito, que, né, inclui essa promoção à primeira divisão, então que dê tudo certo no domingo. E aí, Pedro, e aí, Antônio, um olá a todos aqueles que nos acompanham aqui no Hat-Trick. Cara, que semana estranha que tá sendo, né? Tu olha, as horas não passam, o dia não passa, e daí tu abre tua rede social e é Inter de Santa Maria, tu abre o Twitter, é Inter de Santa Maria, liga a TV, Inter de Santa Maria. Cara, a cidade tá vivendo o Inter de Santa Maria nessa semana em específico, que é a semana mais importante de todos os últimos anos, talvez de todos os anos que esteve na divisão de acesso, porque, ok, chegou em semifinais, mas talvez seja a chance mais clara de voltar à primeira divisão gaúcha, e a cidade realmente está vivendo isso, e é muito bom ver a cidade respirando futebol com o Inter de Santa Maria. Parece que o nosso recado foi dado no último episódio, mas nesta próxima quase uma hora, Marcelo Trevisan estará nos acompanhando na técnica. Você pode acompanhar o Hat-Trick na TV Santa Maria, canal 19 na NET, ou no nosso canal no YouTube, youtube.com/hattrickoficial. Aproveite para seguir o Hat-Trick no Instagram e no TikTok, @hattrickoficial. Enfim, senhores queridos amigos, o Inter de Santa Maria bateu o Veranópolis por 1-0 no estádio Presidente Vargas e se garantiu nas semifinais. Foi um gol contra do zagueiro Léo Santos, a gente ali ficou na confusão. O sósia do MC Kevin. Ele é parecido? Pô, ele é igual. Ele é parecido. Vou ver depois. E o Pelotas, ele tinha aberto a vantagem de 2-0, acabou tomando 2-0 no Altos da Glória. Penalidades, Pelotas bateu o Glória e também está confirmado nas semifinais. A gente tinha parado aí, vocês lembram que a gente teve que fazer um pouco de futurologia? Assim, felizmente deu tudo certo. Deu tudo certo. Foi como a gente tinha pensado. A gente palpitou 2-0, né? Toda mesa aqui palpitou 2-0 o jogo do Inter de Santa Maria. É verdade. Posso falar e todo mundo que a gente conversou. É isso que eu ia falar agora. Todo mundo que a gente conversou falou 2-0, 2-0, 2-0, 2-0. Bom, a gente já teve o primeiro jogo das semifinais entre Inter de Santa Maria e Pelotas lá na Boca do Lobo. O Inter de Santa Maria acabou sobrevivendo, ficou no 0-0 ali. Algumas chances para os dois lados, mas para mim o grande destaque, para mim que vi da minha casa, foi a cerração. Eu confesso que eu não consegui ver nada. A neblina. Eu tive que acreditar no narrador. Rádio, E assim, ó, uma baita narração também. Nada comparado ao jogo entre Veranópolis e Inter lá em Veranópolis, mas uma grande narração da Lobão TV. A minha primeira pergunta, e a gente vai destrinchando assim, vocês acham que nesse primeiro jogo teve algum time que se saiu nitidamente melhor? Olha, não sei te dizer se algum saiu melhor. Eu acho que o Inter saiu em vantagem. No confronto. Saiu de lá saiu com a vantagem. Se a gente olhar assim, quem jogou melhor em Pelotas... Cara, o Pelotas ficou mais com a bola no campo de ataque do Inter. Mas, assim, chance por chance, eu coloco que os dois tiveram uma chance muito clara. O Pelotas no primeiro tempo, quando perde uma bola na pequena área, que ela foi a melhor chance do jogo, chance do Marcelinho, né, um chute cruzado. E o Inter de Santa Maria também no primeiro tempo ali num chute de fora da área do Márcio Goiano, que o Alan Thiago faz uma defesaça. Assim, e eu contando isso parece, né, que eu vi detalhe por detalhe. Não, gente, não dá pra ver quase nada na transmissão, né? Então, assim, relatos de narração e do que a gente pode ver também, essa chance do Marcelinho, por exemplo, deu pra ver. Quando botava ali na câmera lateral, dava pra enxergar alguma coisa. Exatamente. Mas sempre que o diretor das câmeras botava na câmera lateral, o jogador botava a bola lá pro outro lado.
Enfim, assim, eu acho que o Pelotas talvez tenha sido levemente melhor que o Inter nesse primeiro jogo. Porém, o fato de sair do jogo da Boca do Lobo com 0-0, podendo decidir em casa, a gente sabe como o Inter é em casa, olha, eu coloco uma leve vantagem no Inter. Eu acho que o Inter saiu um pouco vencedor do confronto, embora o Pelotas tenha sido um pouco melhor. Eu acho que essa é a minha análise. Eu acompanho o relator. Eu acho que o jogo lá foi muito parelho, de uma grande oportunidade para cada lado. Muito parelho pelo que a gente escutou e não viu, né? Mas o Inter de Santa Maria vem com vantagem, no meu ver, também. Não é uma grandíssima vantagem, mas eu diria um 60-40. Digamos que a odd para o Inter de Santa Maria passar é menor do que a do Pelotas hoje. O Inter de Santa Maria tem um leve favoritismo pelo 0-0 e por tudo que tem construído em casa. São 15 jogos sem perder em casa, mais de ano. Então, esse 0-0, querendo ou não, na teoria, é uma vantagem para o Inter de Santa Maria. Lucaciana, como tu bem falou, são as redes sociais só dá Inter de Santa Maria e Pelotas, Inter de Santa Maria e Pelotas. E entre uma publicação de um ser humano, um cara, que foi no jogo na Boca do Lobo, ele fez uma crítica. Na real, foi antes até do jogo, ele fez uma crítica, falando que o Inter de Santa Maria penaria para garantir o acesso. Beleza, até aqui, tudo bem, é uma crítica válida. Uma opinião válida, né, para mim. A questão é, ele fundamentou essa crítica numa fraqueza, uma suposta fraqueza ofensiva do Internacional. No caso, ele criticou que o Inter de Santa Maria passou das quartas de final com apenas um gol e agora, no jogo de ida das semifinais, não fez gol. Eu só gostaria que vocês explicassem se essa crítica é válida. Eu imagino que não, até porque o Inter de Santa Maria é o time com mais gols marcados. Ao todo são 27 gols marcados, 26 na primeira fase e 1 contra o Veranópolis. Mas eu queria entender também... Cara, eu não estou errado em falar que a divisão de acesso é uma competição que não se vê grandes goleadas, apesar de nessa temporada a gente ter visto várias, Sim. né? Tu tá corretíssimo. Vou voltar com uma frase que eu já disse num programa com vocês dois e vou ter que replicar ela aqui. Bons ataques vencem jogos, grandes defesas vencem campeonatos. Divisão de acesso é ter uma boa defesa. É se permitir ter a melhor defesa do campeonato. O Inter de Santa Maria hoje, dos que estão vivos, tem a melhor defesa, sabe se defender em jogos grandes. Quando foi realmente exigida, que era quando disputava o primeiro lugar contra o Monson na fase de grupos, um 3-0 em que a defesa foi perfeita. Nos mata-matas, 3 jogos em que a defesa foi perfeita. Até aqui, nenhum gol sofrido nos grandes jogos. Então, eu acho que isso dá uma tranquilidade a mais. O time pode se empenhar mais em defender do que atacar, jogar um futebol reativo, e quando chegar no ataque vai ter peças o suficiente para converter essas chances em gols. Então, claro, seria um problema se a gente estivesse vendo só o seco, mas eu acho que vai muito além do seco, assim. A gente está se tratando de um cenário em que 2 jogos e daí volta, que vale a classificação para a Série A do Campeonato Gaúcho. Então não tomar um gol é muito mais importante do que fazer. Eu acho que essa frase aí da pessoa, não sei, não vi essa publicação, eu acho que não tem cabimento nenhum, e se tivesse também não tem problema, sabe? Eu acho que, primeiro, o Inter de Santa Maria é o melhor ataque do campeonato. Então qualquer fala de que o Inter não produz, ela é errônea, porque é o time que na primeira fase fez 26 gols. Enfim, um ataque, gente, ninguém chegou perto disso. E não teve ninguém assim que a gente destaca o Michel, mas não dá pra dizer que ele realmente destoou em marcar gols. Exatamente. Tanto que ele tem a mesma quantidade que o David Batista, que é o reserva dele. Os dois têm 4, Gia Roberto tem 3, Alan Christian acho que tem 2, é tudo muito equilibrado. Então é muito errado dizer que o Inter não produz ofensivamente, pensando que é o melhor ataque, e aí, enfim, fez um gol só. Fez um gol só, mas jogou num gramado impraticável em Veranópolis, não tinha como fazer gol, sabe? E agora jogou um jogo duro com o Pelotas, sabe? O Inter não fez gol, o Pelotas também não fez. E o Pelotas fez 2 e tomou 2, então assim, elas por elas. Eu acho que isso pouco importa. Ano passado a gente viu também os times que subiram nessa fase final aí, jogos bem apertados, 1-0, 1-1, 2-1, também não eram jogos de muitos gols assim. Então não é errado e é comum. Por quê? Porque os jogos agora do mata-mata, eles são muito mais disputados fisicamente do que jogos de qualidade técnica.
Não estou dizendo aqui que o jogo esse, por exemplo, da volta, não pode ter um placar elástico, não pode ter um gol lá, gol cá, enfim, o jogo inteiro. Mas a tendência é que o jogo seja muito mais de imposição física e de jogadores brigando fisicamente do que de uma partida vistosa, uma partida cheia de gols, de uma goleada ou placares elásticos, enfim. Então acho que não tem sentido, acho que tá dentro dos conformes. O importante é passar, o importante é avançar, se for com 0-0 é o que basta, sabe? Tem que passar. Eu acompanho novamente o relatório. É o melhor ataque da competição, mas o torcedor também tem que entender que é outra competição agora, sabe? Exatamente. Porque uma coisa é você ser líder dos pontos corridos fazendo 80 gols em 38 rodadas. Mas daí tu vai jogar a Copa do Brasil e tu não sabe se defender. Então são pontos que tem que ser destacados. O Inter de Santa Maria tá sabendo jogar essa outra competição dentro da divisão de acesso. No final do tempo normal de jogo a gente teve uma infelicidade. E eu confesso que tava mesmo tudo muito normal pra não acontecer nada. O zagueiro Tairone, um conhecido no início do ano por uma questão parecida, acabou acertando um chute no rosto do meia Vitor Júnior, camisa 10 do Pelotas, e tomou o cartão vermelho direto. Tá fora do jogo de volta, tá fora da decisão da vaga à primeira divisão de 2025. Segundo o Diário de Santa Maria, Jean Pablo, um conhecido da Baixada, jogou ano passado, subiu com o Velo Clube nesse ano. Não, o ele Grêmio subiu Barueri. com o Grêmio, não é Grêmio Prudente, acho que É o Grêmio Prudente. Grêmio Prudente agora para Série A2. Isso, para a segunda divisão de São Paulo. O Jean Pablo deve ser o titular. Segundo o Diário de Santa Maria ainda, o elenco deve ser Rafael Copete, Misael, Rodrigo Augusto, Jean Pablo e Márcio Goiano, David Cunha, Alan Christian, Fabrício Luza e Jean Roberto, Jarro e Michel. É o que a gente tem visto nos últimos jogos, só muda realmente o zagueiro que fará dupla com o Rodrigo Augusto, que é o único jogador do Inter que jogou todas as partidas da divisão de acesso. É mais ou menos por aí, né? Não tem que ficar inventando nessa hora. Será que sai aquele gol milagroso que o Lucas está falando desde o ano passado, Antônio? Olha, primeiro, sobre a entrada do Jean Pablo, né? Eu gostei da coletiva do Daniel, porque no início do ano a gente... E ele é um pouco misterioso, ele tenta arranjar um mistério. E eu lembro de uma situação que o Michel é expulso na segunda rodada, no pós-jogo contra o Bagé, e daí vem a pergunta, e aí, o David que vai jogar, né? Porque o David Batista é o centroavante reserva. Naturalmente. E o Daniel ficou ali, não sei, vamos ver. Jogou o David, era óbvio que o David ia jogar. E agora é óbvio que o Jean Pablo será o substituto. Tem o Hugo, enfim, mas o Jean Pablo tem sido o principal reserva, zagueiro reserva, né? E jogou, enfim, uma partida como titular também contra o próprio Pelotas no fim da primeira fase. Então é natural que o Jean Pablo jogue. E eu gostei que o Daniel ele não foi omisso. Ele falou, olha, a tendência é essa. Claro, ele deixou aberto, olha, pode ser que aconteça alguma coisa, mas a tendência é o Jean Pablo. E aí eu acho que é ruim perder o Tairone, mas talvez que bom que foi o Tairone, porque a reposição dele é uma reposição à altura. Né? Não que as outras não sejam, mas o Jean Pablo é um jogador muito bom também. Foi o melhor zagueiro do Inter de Santa Maria na temporada passada. Talvez se tivesse chegado junto com todos os atletas, poderia ser titular desse time, mas como ele chegou depois, ele perdeu essa disputa com o Rodrigo Augusto e o Tairone, que se encaixaram muito bem. Então, pode ser aquele jogo para o Jean Pablo, talvez, voltar ao radar do time titular. E ele tem total capacidade disso, tanto na parte ofensiva, para fazer gols, e aí o Lucas vai falar bem disso, né? Mas na parte defensiva também. E se for para fazer o gol milagroso aí que o Lucas fala há mais de ano, cara, pode ser o gol que for, sabe? Só que o Inter sube. Então, se for ele também, vou comemorar quieto, né? Porque eu vou estar lá dentro do gramado, mas vou ficar bem feliz também. Cara, tecnicamente falando, é uma pena perder o Tairone, porque realmente o entrosamento dele com o Rodrigo Augusto tava, assim, quando tu tá lá jogando FIFA, o mais verde possível, assim, os caras se entendiam como poucos, mas o Jean Pablo é um jogador muito experiente, já tem uma casca de futebol brasileiro aí, então, para jogos desse tamanho, com tamanha rivalidade, é um cara que sem dúvida alguma agrega. Claro, o Tairone também, mas estamos falando depois da expulsão do Tairone, uma reposição. Ele é um cara experientíssimo e vai sair muito bem. Quanto a isso que foi tão citado aí, né? Vou explicar a história então, né? Cara, enquanto o Inter de Santa Maria ainda tinha chance de classificar na divisão de acesso do ano passado, eu sonhei uma noite que o Jean Pablo ia fazer o gol do acesso, de cabeça.
cruzamento no escanteio, o João Pablo ia subir e fazer o gol do acesso. E eu comentei com vocês, na época. Não, o João Pablo vai fazer o cabeçada mágica, o gol. O Inter de Santa Maria não foi nem para os mata-matas. Mas hoje, um ano depois, mais de um ano depois, a gente pode ter a oportunidade de viver isso. E se acontecer, será épico. Cara, e assim, Ser uma loucura, mas... tu não lembra disso, eu acho que talvez tu lembre, mas eu vou citar. O Lucas foi no Papo de Esporte. Olha, não lembro com quem foi a última vez que tu foi. Foi o Diogo. Foi pro com o Diogo. Diogo. o Diogo e aí, Balcone. Diogo Balcone, inclusive. E eu falei que o Tairone ia ser expulso. Ele falou. Verdade, Isso que eu ia falar. Ele menciona a situação. O Jean Pablo, a gente tava fazendo um palpite de quem vai fazer o gol do acesso, mas ele falou, eu acho que vai ser o Jean Pablo, tal, com toda a teoria. E aí falou, não sei se o Tairone vai ser substituído ou se ele vai ser expulso. Bem assim. E aí, quando o Tairone é expulso, a primeira pessoa que eu lembrei foi ele, então tá se encaminhando. O que eu acho que não chega a se perder, porque o Jean Pablo ele tem essa característica, é que o Tairone, ele talvez não seja uma liderança do elenco, mas sempre que precisa comprar uma briga, comprar alguma coisa, ele tá lá pra tumultuar. O Tairone é cachorro louco. E assim, ó... Bom jogador também. Bom Eu jogador. vi muitas críticas à atitude dele também, não vou ficar defendendo, mas se tem um jogador assim, eu quero ele no meu time. Lógico. Eu não quero ele no time dos outros e ninguém vai ser hipócrita de discordar disso. Se tem um jogador que vai fazer o necessário, independente do que for, pra conseguir uma vantagem, eu quero no meu time. E ele é bom jogador, gente. E ele Ele é não bom jogador. zagueiro. E não é só isso, Ele é bom zagueiro. Mas o Jean Pablo, conversando com ele, a gente conversou com ele depois do jogo contra o penúltimo jogo Da fase de grupo? Da Foi fase de grupos. antes do Aimoré. Pelotas. Contra o Aimoré, que ele foi o titular, se eu não me engano. Não, ele foi titular contra o Pelotas. Contra o Pelotas na última rodada. Tá, perfeito, No contra o time Pelotas. misto. Isso, perfeito, contra o Pelotas. Cara, a gente conversa com ele, ele passa uma calma, depois de um jogo ali frustrante, e ele passa uma calma, tu vê que ele não se importa, assim, ele tá pelo grupo, ele não tá pelo destaque individual dele. Isso é uma coisa que todos os atletas ali titulares, não titulares, mas adultos, profissionais, veteranos, têm isso. E ano passado ele já era bem assim também. Eu lembro da gente entrevistar ele tanto em vitórias, derrotas, empates, enfim, ele sempre tinha a mesma postura. Ele falava daquela forma calma, mas assim, sem ficar se omitindo de algo ou de culpa, e ia bem direto ao ponto. E outra coisa, parece que isso é algo que está muito enraizado no grupo, né? De jogar pelo time, pelo grupo, enfim, pelo clube. Porque a gente entrevistando também os outros zagueiros, tanto Rodrigo Augusto quanto Tairone, a gente sempre dá o mérito, né? A grande defesa que o Inter de Santa Maria tem, e eles sempre citam que não é a defesa, que é o conjunto, é o time, do Copete ao Michel, enfim, dá pra ver que o grupo tá muito fechado mesmo. Fora que o Tairone é o cara da resenha, junto com o Cadinho, junto com porque eu vi um vídeo dele cantando A Baixada Vai Virar Baile. E depois ele grava no fim do jogo, ele pega o celular e filma, né? Todo mundo ali cantando. Sim, é verdade, ele que puxa lá puxa. É no vestiário? Acho que é Eu no acho vestiário. que é no vestiário. Acho que é no vestiário. Bom, beleza. Cara, em 8 horas foram cerca de 6.500 ingressos vendidos. A Baixada vai estar lotada. Finalmente. E assim, ó, eu entro no Facebook e eu tô em alguns grupos do Inter de Santa Maria, do futebol do interior. É muita gente pedindo ingresso. É muita gente que talvez não tenha conseguido na hora ou até duvidou da capacidade. Tipo, depois eu pego. Cara, perdeu. São 6.500 ingressos, mais ou menos, vendidos para presenciar o possível acesso do Inter de Santa Maria. Parece que a cidade entendeu a necessidade de apoiar o time. O presidente Pedro Della Páscoa já afirmou para o Diário de Santa Maria, também para a Rádio Membuí, que não vai ter arquibancada móvel, então é por aí mesmo, é esses 6.500. Não teria tempo para aprovar, e isso é pensando na segurança, e eu acho mais uma decisão certa da direção encabeçada pelo Pedro Della Páscoa. E bom, Pelotas e Inter de Santa Maria voltam a se encontrar na decisão do acesso. Isso já aconteceu 2 vezes na história. Em 2007, era um outro formato, era um quadrangular, se eu não me engano, e o jogo que definiu foi Inter de Santa Maria e Pelotas, e acabou a favor do Inter de Santa Maria. Em 2018,
Segunda vez, Inter de Santa Maria e Pelotas. A decisão foi na boca do Lobo, mas o Pelotas ganhou pelo placar agregado de 3-0. 2-0 na Baixada na ida, 1-0 só para confirmar o acesso em Pelotas na volta. Chiquinho fazia parte como jogador, atual gerente de futebol e ídolo do Inter de Santa Maria. Pelo que eu pesquisei, não tem nenhum jogador atual do Pelotas que tenha passado pelo Inter de Santa Maria na vida. Mas o Inter de Santa Maria tem Michel, Jarro, Gil Roberto, esses dois, inclusive, que fizeram parte do elenco que subiu em cima do Inter de Santa Maria em 2018. Matheus Santana, que tem uma baita história no Pelotas. Jogou Série A do Gauchão. E ele ganhou a Recopa e ganhou a Copinha fazendo gol na final. Jogou 2 temporadas, se não me engano, por lá. Rafael Copete também tem passagem e, se eu não me engano... David Cunha jogou a Copinha no ano passado. David Cunha, e se eu não me engano, é por aí. Cara, é muita história envolvida em um jogo só. Eu vou revelar aqui em primeira mão. Ontem eu fui na casa do histórico zagueiro Donga, do Inter de Santa Maria, dos anos 80. Fui conversar com ele para uma matéria que eu tô fazendo. E falando sobre a história dele, com o Inter, sobre o momento com o Inter, assim, ó, tem uma coisa que me marcou, que é quando eu perguntei sobre o Pelotas, porque para quem não sabe, o zagueiro Donga fez parte do melhor time do Inter de Santa Maria na história. A estreia dele foi contra o Pelotas, em 14 de fevereiro de 1971. Quando eu falei do Pelotas, ele abriu assim uma reação, que o Pelotas sempre foi difícil. Sempre. É histórico isso. Ele conta que sempre é um peso. O jogador sempre sente algo diferente para jogar contra o Inter de Santa Maria. A gente viu que os jogos... No primeiro jogo, a estreia do Inter na divisão de acesso desse ano foi uma vitória por 1-0, sem público lá na Boca do Lobo, então o clima foi mais de boa. Mas a gente viu nesses últimos 2 jogos que, cara, é difícil. Eu quero que vocês me contem. Assim, ó, cara, é a última vez que a gente vai falar disso esse ano. No caso, antes de acontecer. O que dá pra esperar desse jogo? Óbvio que a gente quer que o Inter de Santa Maria suba, mas eu quero a sinceridade, né? O que vocês estão esperando desse domingo que, olha, começou há muito tempo? Assim como o Lucas falou, cara, eu acordo e eu durmo pensando nesse jogo. Eu sinto que as horas não passam. Tudo que eu olho me lembra o Inter de Santa Maria na briga pelo acesso. E, enfim, por favor, me digam o que dá pra esperar dessa partida final. Cara, eu espero, se tratando do jogo em si, sem falar da festa, que eu acho que vai ser maravilhosa, eu acho que a gente vai ter uma recepção maior do que na última dos jogadores, vai ter uma festa dentro do estádio ao longo do jogo inteiro, como a gente já viu contra o Veranópolis, talvez um pouco potencializada pela venda máxima dos ingressos, mas enfim, a festa nas arquibancadas será linda, mas dentro do jogo, um jogo muito físico, mais do que a gente acompanhou naquele 2-2, mesmo que valesse muito para o Pelotas e tanto para o Inter de Santa Maria, vai ser um jogo mais físico do que a gente viu daquela vez. Não conseguimos ver muito desse primeiro jogo, mas jogo disputado, jogo de meio de campo, com 2 equipes que vão propor jogo, mas vão ter medo de atacar ao mesmo tempo, porque é um jogo em que não se pode correr muitos riscos. Qualquer risco que tu corra e dê errado pode custar muito caro num jogo desse. Então, acredito que vai ser um jogo de mais cautelas, com o Inter de Santa Maria com mais posse, propondo mais o jogo que o Pelotas, mas esse propor jogo não vai ser criar muitas oportunidades, vai ser ter a posse de bola, porque eu imagino um meio de campo muito congestionado e um jogo muito, muito físico. Cara, esse jogo é a legítima final. Quem ganhar, levou, né? 0-0 deu essa condição para essa partida. Então, essa partida e partidas assim são verdadeiros jogos de xadrez, onde tu não pode errar, onde quando tu acertar, tu tem que ter cautela. Então, o que eu imagino? Não acho que o Inter de Santa Maria vai dar a bola para Pelotas no início do jogo. Eu acho que o Inter vai ditar o início do jogo. Você acha que ele vai começar mordendo que nem foi contra o Veranópolis? Eu acho que vai começar... Exatamente. Por quê? Porque tem torcida. Porque joga em casa. E porque tem um time capaz disso. O time do Inter é bom, tecnicamente. Então, se o time do Inter quiser jogar assim, quiser jogar propondo o jogo, criando jogadas, ele tem condições. Mas principalmente por ter a torcida lá. Cara, o torcedor vai em peso pro estádio. Tu não sabe como vai ser o jogo.
Pode ser que com 10 minutos aconteça alguma coisa, o Pelotas faz 2 gols, resolve o jogo, o torcedor fica quieto. Pode ser que o jogo fique morno o tempo inteiro, o torcedor fique quieto. Não vai acontecer, o torcedor a gente sabe como é lá na Baixada, enfim, mas tu não pode dar chance ao erro. Então, os primeiros minutos são os minutos em que o torcedor tá mais à flor da pele. Tô no estádio, começou o jogo, a gente viu como é que foi, com 1 minuto já estavam cantando Vamos Subir Inter. Tem que aproveitar isso. Primeiros minutos, primeiros 10, 15 minutos, jogar em cima. E o Pelotas sabe disso, o Pelotas vai contra-atacar. Isso aí, assim, ó, é a leitura que eu imagino que os dois times vão fazer. A questão é, se o Inter abrir o placar, pela importância do jogo, e, claro, dadas as circunstâncias, mas assim, eu imagino que o ideal é abrir o placar, retrai um pouco. Porque é o jogo mais importante do futebol, assim, pode ser, né? O jogo mais importante do futebol de Santa Maria desde 2011. Pode ser, se o Inter subir. Então, não dá pra dar margem ao erro. Ah, mas tem condição de fazer 2-0? Talvez até tenha durante o jogo. Mas aí, será que vale a pena assumir esse risco ou fechar? Eu acho que vale melhor fechar. E jogar no contra-ataque e deixar o Pelotas ali tentando buscar o jogo, enfim, e contra-atacar. Porque eu acho que, assim, no momento que fizer o gol, cara, é o mais próximo do acesso aí em muito tempo. Então tem que aproveitar. Eu acompanho nesse sentido também. A partir do momento que fez o gol, o jogo acabou. O meio a 0 é estar na Série A. Então pouco importa quanto vai ser a vitória desde que vença. E assim, não tô dizendo que o time não tem que buscar o segundo gol. Não é isso. A questão é, essa exposição que vai ser começar no início do jogo, que o time vai pra cima, enfim, ela não precisa seguir durante o restante da partida a partir do momento que o time faz 1-0. Pode dar uma calma, pode dar uma baixada, até porque o jogador não aguenta jogar dessa forma o tempo inteiro. Então, não é que não tem que fazer o segundo. Tem. E talvez se o Daniel enxergar que o Pelotas está frágil em campo e tem condições de fazer, ele vai manter o time assim. Mas, fez 1-0, cara, assim, ó, retrai o time, controla o jogo, acalma e vai com o torcedor. Usa o torcedor ao favor. Sabe? Deixa o torcedor ditar o jogo também. Infelizmente eu não achei esse dado, mas eu imagino que esse jogo vai ser o que mais vai ter torcedores, talvez desde da disputa em 2018. Se é que teve, né? Porque foi o jogo da ida. Uma coisa, em 2011, isso são relatos, né? Eu não estava no jogo, mas em 2011, no jogo que o Inter cai da primeira divisão, também foi pro Pelotas, foi um 3-0, e ao que tudo indica, deu, assim, 20 minutos do segundo tempo, o Inter estava perdendo, os torcedores foram embora, né? Os torcedores deixaram o estádio. Nessa questão de retrair o time, se retraindo o time, o Pelotas naturalmente aparece mais na área do Inter. Isso, para os torcedores, pode acabar dando assim, uma insegurança, dando um nervoso ali. Mas, cara, não saiam antes por nervoso, enfim, se empatar, se acabar empatando. Cara, o jogo só acaba no apito final. E um exemplo legal disso é no jogo da última rodada da primeira fase, estava 2-0 para o Inter de Santa Maria, o torcedor do Pelotas nem cantava mais, né? O jogo já estava ali morto e eles buscaram. Então, é isso. Até o fim do apito ali tem bola para rolar. A questão é confiar no técnico Daniel Franco e confiar nos atletas. Eu conversei com alguns torcedores nesses últimos dias, das torcidas organizadas. Cara, esse plantel deve ser, assim, o mais qualificado dos últimos anos, assim, desses 13 anos talvez. Porque teve 2017, 2018, mas em questão de habilidade, parece que esse é o mais preparado. A palavra que usam é, esse é o time mais pronto do Internacional de Santa Maria para subir. Assim como foi nos jogos decisivos, eu acho que muito do resultado vai se dar com as mexidas do Daniel Franco. A gente viu que isso é uma coisa que talvez, não sei se, não digo por ego, talvez seja um pouco pesado, mas assim, no início da temporada ele se recusava muito a mudar o elenco se tava mesmo estando difícil. Ele preferia seguir com a ideia de jogo que ele estava com os mesmos jogadores. Dos últimos tempos a gente viu o Matheus Santana entrando no segundo tempo, que é um jogador de altíssima qualidade para a divisão de acesso. A gente já viu também, antes do Jarro se consolidar ali no ataque, ele entrando no segundo tempo.
eu acho que vai passar muito por essas mudanças. Eu acho que assim, se ele vê que, cara, não tá dando mais, pô, é que é complicado, né? Mas A gente vê o Misael chegando morto no final do jogo, mas aí também é complicado tu tirar ele. Não que o Lucas Evangelista não possa fardar e fazer um bom jogo, mas, cara, o Misael é um cara, assim, que a gente já comentou várias vezes, tem destaque. Eu gosto disso do Daniel, que parece... Não vou dizer que ele aprendeu com erro, porque eu não sei se ele acha que foi um erro. Então, assim, mas eu acho que ele aprendeu durante o campeonato a fazer essas mudanças e a, talvez... abandonar um estilo mais cauteloso que ele tinha, né? Quando o time não dá resultado ali até o jogo contra o Lajadense, né? O primeiro jogo pós-enchente, tinha essa cobrança no nome dele, né? Daniel será que fica? Será que não vai embora? Cara, no jogo contra o São Gabriel, perdendo por 1-0, se o Inter perde, se o Inter perde, ele ia embora. A verdade é essa. Contra se o Inter perde, ele ia sacado fora. Então, aquela vitória dá o ânimo, o time volta a jogar e aí ele começa a promover mudança. Aí o Misael entra no time de vez, o Alan Christian entra no time de vez, o Jarro entra no time de vez. Até porque nesse jogo contra o São Gabriel, foi o David Batista que entrou depois, que fez os 2 gols. Sim. E o Cadinho que fez o cruzamento do segundo gol. Exato. Eles que mandam o jogo. Aí ele começa a olhar mais para esses jogadores também. O Cadinho começa a entrar mais vezes. Outros jogadores começam a entrar mais vezes. Tudo muda, né? Eu acho que a mudança na cabeça do Daniel Franco se passou por ele ter uma dimensão a mais do elenco que ele tinha. Porque, por muitas vezes, em times de divisão de acesso, tu tem 11 jogadores que realmente são de um bom nível. E o Daniel Franco é calejado na divisão de acesso. Mas tu tem 11 jogadores de um ótimo nível e que quando tu usa as reservas, o nível realmente decai. Mas não, eu acho que ele teve esse tempo de percepção e viu que os caras que estão no banco são tão bons quanto os titulares, que entram e fazem 2-0 no Pelotas, dominando o jogo. Então, eu acho que foi essa girada de chave, que ele podia usar o banco a favor dele, e foi aí que ele ganhou todo o grupo do Inter de Santa Maria. Quando vira contra o São Gabriel com os 2 gols do David e do Cadinho, utilizando o banco já, a maré muda, tudo muda na cidade, no clube, e eu acho, com certeza, que passa por essa percepção dele. Não, eu concordo. Eu acho que é nessa linha e que bom que o Daniel ele reconheceu isso e soube mexer no time. E aí no momento que o time engrena ali, que dá a liga, aí realmente, aí não tem que mexer mais. O time tá ganhando, não se mexe. Certo, aí ele tá certo. Eu acho que também não tem que mexer não. Tem que seguir como tá e, enfim, fazer mexidas pontuais durante o jogo. O Pedro Della Páscoa, ele fala que quem entra na barca do Inter de Santa Maria pega o fardo dos 13 anos longe. Apesar de não terem culpa, tem que assumir essa bronca e resolver. Bom, a gente precisa parar um pouco, vamos fechar esse assunto do Inter de Santa Maria. Espero assim que a gente volte, a gente venha gravar na quinta-feira que vem com o acesso. Mas essa é a chance da gente falar como que a gente acha que vai ser a história do jogo final. Lucas, tu que já tem meio encaminhado o resultado, tu pode começar puxando e assim, se vocês quiserem comentar mais alguma outra coisa, a hora é agora. É o palpite e a minha história do jogo, 2-1. O Inter de Santa Maria vai abrir o placar com o Michel, vai tomar um empate no começo do segundo tempo, e aí você já sabe, né? Os 35, 40 do segundo tempo, cruzamento para a área, já Pablo de cabeça, a história estará feita. Eu vou de 2-0, eu acho que tem um gol do Michel. No início do jogo, primeiro tempo, ali até os 20 minutos vai fazer um gol. Depois vai ficar nessa que eu falei, o jogo mais administrado, enfim. Não acho que vai ser um jogo sofrido. Acho que vai ser um jogo brigado, disputado, mas não vai ser sofrido. Bola na trave, defesaço, enfim, coisa arada, acho que não. Acho que no segundo tempo ali também, uns 30 minutos, tem um gol do Cadinho. E aí 2-0. Acho que vai ser 2-0 o jogo. Acho que é isso. Pra coroar ali, não precisa de jogo sofrido, não. Pode ser um jogo tranquilo. Pode ser pessimismo meu, mas eu acho que vai ser um jogo complicado mesmo, assim. Nos 90 minutos complicado. Eu acho que vai ser 2-2. Eu acho que o Inter vai abrir, o Pelotas vai igualar, o Inter vai sair na frente. E não no finalzinho também, porque não é pra sofrer tanto, mas ali, faltando uns 10 minutos, uns 15 minutos para acabar o tempo normal, Pelotas vai conseguir igualar mais uma vez e vai ir 2-2. E assim, vai ser o Inter... Começa bem, assim, bem se alternando. Nos pênaltis,
o Rafael Copete vai pegar 2 cobranças. Aí, ó, já pode escrever aí, já pode preparar os jornalistas de plantão. Bom, é isso. Uma outra coisa que eu queria comentar. Na outra chave da divisão de acesso, que define o rival na grande final, que é o jogo festivo, mas é jogo. E, pô, um título seria legal também pro Inter de Santa Maria. Monson e Passo Fundo ficaram no 0-0 no Vermelhão da Serra. O Monson, ele teve a chance da vida de chegar à grande final, de chegar na Série A com um pênalti. O lateral direito uruguaio, Luiz Morales, desperdiçou a cobrança, mandou na lua. A volta será nesse domingo, 13h30 da tarde, meia hora depois de Inter de Santa Maria e Pelotas, no estádio Francisco Noveleto, né, do São José. O Passo da Areia. O Passo da Areia, em Porto Alegre. Cara, eu acho que o futebol pune esse tipo de A bola coisa. pune. A bola pune. Eu acho que, olha, vai dar Passo Fundo na Série A de 2025. E aí a gente volta a falar daquilo, né? Pô, chutar na lua, meu amigo. Pelo amor de Deus, cara. Um gol daquele tamanho. Bah, pelo amor de Deus. Sendo profissional. Sendo profissional. Ai, não dá pra defender, cara. Não, pera aí, cara. Pelo amor de Deus, assim, ó. Não, mas eu acho que o Passo Fundo passa. Torço pra isso. Também torço. Né? Ninguém aqui quer que o Monção passe. Com todo respeito aos jogadores que jogam lá, que devem ser pessoas incríveis, mas... Pera aí, né, cara? Como é que eu vou explicar ano que vem pros meus amigos? Vem toda hora tirar dúvida de futebol. E aquilo. Como é que eu vou explicar que o Inter vai jogar com o Monson e não tem um torcedor do Monson no estádio? Não tem como, cara. Pô, quero me preocupar disso. Tá certo. É. Bom, a bola pune e vai punir. Quando tem a oportunidade de matar o confronto fora de casa, com todo o torcedor adversário e tu desperdiça, a bola vai te punir, o Passo Fundo vai passar. Eu creio que mesmo, assim, ó, poderia ser na casa... Cara, não tem lugar nesse mundo que o Monson ia mandar a partida que teria mais torcedores do Monson do que do Passo Fundo. Eu acho que, assim, ó, a torcida... Cara, não tem jogo ganho, a gente falou agora, né, a bola pune e tal, mas não tem jogo nenhum ganho, nem o do Inter. A torcida tem que comparecer em peso. Só passando o serviço de jogo, Inter de Santa Maria e Pelotas se enfrentam no Estádio Presidente Vargas às 3 da tarde do domingo, dia 28. É a hora, assim, o ser humano vive por momentos assim, né? Então, cara, tá louco, eu não consigo pensar em outra coisa a semana inteira. Viralizou um tweet essa semana, né? O porquê nós estamos aqui vivendo. Nós estamos vivendo por domingo, 3 horas da tarde. A gente acabou se estendendo, são quase 40 minutos falando do Alvirrubro. Coisa boa. Mas é até bom, né? Que a gente nem fala da dupla. Nem precisa. Mas, cara, não, é porque não tem outro assunto mais importante que... É o assunto do momento. Assim, o Arezzo chegou, fez gol, enfim, o Inter foi eliminado. Cara, o Inter de Santa Maria é o que merece a nossa atenção mais que tudo. Ontem eu tive jogo do Ipiranga também. Que raiva, cara. Quanto é que foi? 0-0. Contra Tomou 3 no final de semana, né? Ou meio da semana passada? Não, foi no final de semana. Tomou. Mas foi pro... Volta Redonda. Volta Redonda. Cara, é aqueles jogos que assim... Cara, não dá, não vou falar isso. Não dá pra perder, cara. Se quer ir pro G8... Tá no G8 ainda. Até com esse empate subiu. Mas, cara, não é um futebol que convence. Eu tô usando o novo moletom aqui. Acabei esquecendo a camisa. Infelizmente, peço perdão. Mas é porque, cara, assim, eu não tô conseguindo nem pensar direito. Eu tô dando uma pausa ali no Ipiranga pra focar no Inter de Santa Maria. Mas semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta. Bom, vamos falar um pouco do Grêmio e do Inter agora. Realmente, assim como no episódio passado, vai ser um pouco mais curto. Semana que vem também, provavelmente deve ser mais curto. Depois a gente volta ao normal. Mas o Grêmio venceu o Vitória por 2-0 no domingo passado, dia 21, no Estádio Centenário. Agora, nesta quinta-feira, às 8 da noite, encara o Corinthians pelo Brasileirão na Neoquímica Arena. E no domingo, às 7 da noite, dia 28, recebe o Vasco da Gama na Arena Condá, em Chapecó. Só mais um jogo que abrange, que esse episódio irá abranger, sei lá, desculpa. Pelas oitavas de final da Copa do Brasil, enfrenta novamente o Corinthians na Neoquímica Arena, às 9h30 da noite da quarta-feira, dia 31. Lucas Sena, Arezzo, chegou pra ficar? Chegou pra ficar. E o Grêmio tem uma sequência bem pontuável
nessa sequência, mas o Arezzo chegou para ficar. Dos poucos minutos que a gente pôde ver do Arezzo em campo, ele mudou completamente o ataque do Grêmio. Foi uma referência, conseguia produzir tabelas com o Gustavo Nunes e com o Soteldo, quem não estava em campo. O jogador que realmente inteligente, sempre mata a bola pensando no próximo passo. Gostei muito do pouco que eu vi de Matias Arezzo. E tu vê que o momento do ataque do Grêmio era ótimo, quando o jogador precisa de menos de... Quanto tempo ele ficou em campo? Ele ficou 9 minutos em campo. Tu vê, né? 9 minutos para ele virar o novo dono do ataque do Grêmio. Então, assim, o Grêmio precisava urgentemente de um jogador desse calibre. E não dizendo que o Arezzo é um gênio ou não, mas é um jogador promissor e muito habilidoso. Mas o Grêmio precisava de um jogador à altura dos caras que estão do lado dele. Não adianta tu ter o Soteldo, que é um bom jogador, que é habilidoso, que tem experiência, que pode decidir o jogo, se do lado dele o cara que vai receber a bola não é um cara do nível dele. Não vai dar liga. Então, o Arezzo é o jogador que pode dar liga com esse ataque do Grêmio, com o meia, com os meias, enfim, com o próprio Cristaldo. Então, esse é um acréscimo que o Grêmio precisava. Tem os outros jogadores ali que vieram, Aravena, Monsalve, o próprio Braithwaite, que a gente deve falar um pouquinho. Mas o Arezzo, ele é o que desponta. Ele é o que, olha, foi o primeiro a jogar, é o que tem mais nome dos três ali, dos jovens que chegou. Então, deve ser um jogador bem explorado pelo Renato e, enfim, demorou para vir, mas tá aí, o centroavante reserva do Grêmio, Matias Arezzo, quando veio vir até titular. Eu não sei a última vez que a gente viu um centroavante fazer aquele passe, aquele toque que ele deu na bola pelo Grêmio. Eu acredito que tenha sido Soares. E, pô, faz quanto tempo que ele saiu? Uns meses já? É. Uns bons meses. Eu vi muita gente falando... Que saudade. Eu vi muita gente falando que não dá pra se alegrar com o Arezzo, porque quando o Pavão chegou no primeiro jogo, ele também fez estrago. O Pavão jogou contra o Santa Cruz, gente. É isso que eu ia falar, pô. Assim, eu acho que dá pra levar em conta algumas coisas disso, mas não dá pra levar como regra. Pô, o Pavão estreou contra o Santa Cruz rebaixado do Campeonato Gaúcho. Que assim, apesar do Vitória ser o 17º colocado, abrir a zona de rebaixamento do Brasileirão, cara, é um nível totalmente diferente. É o campeão estadual, por exemplo. Não, e pô, contra o Santa Cruz o Grêmio fez 6 gols, gente. 6 gols. Claro, e isso não tira o mérito do Pavão, que é um bom jogador e, no meu ver, deve ser titular do Grêmio. Mas, claro, a torcida empolgou mais do que deveria com o Pavão. Sim, verdade. Mas o Pavão é um jogador de ótimo nível e deve ser titular do Grêmio. Agora, o Arezzo foi muito bem nos 9 minutos contra o Vitória, claro. Não se pode nem chegar perto de comparar ele com o Luiz Gênio Soares, ou até mesmo com o Diego Costa, que já representou mais que ele. Luiz Alberto Gênio Soares, que representou mais que ele até aqui. Mas são 9 minutos que agradaram, que agregaram. Porque ele entra em campo e matou o jogo. Ele faz 2 tabelas com o Gustavinho, sairia na cara do gol se não fosse derrubado. Pênalti pro Grêmio, o Grêmio matou o jogo. Então, o papel dele foi fundamental diante do jogo contra o Vitória. Não é aquilo, uau, é o melhor jogador que nós vimos com essa camisa. Não, mas é um bom jogador. Bom, a gente tem outras chegadas nesta janela. Eu confesso que eu não sei qual que é a situação, se já estão disponíveis. Acredito que o Monsalve está disponível. O Monsalve estava no banco até contra o Vitória. Aravena, é assim que fala? Uhum. É. Monsalve, Arezzo e Braithwaite. Braithwaite passa por exames médicos ainda. Braithwaite, sim, perfeito. Mas deve se concretizar. Sim. Cara, como é que vocês escalariam, assim, levando em conta que... Tá, não vamos levar em conta os jogadores que estão lesionados, que no caso é Diego Costa, André Henrique, enfim, Rodrigo Caio e Gustavo Martins, talvez um pouco menos de tempo, mas eles estão ali com desgaste. Como é que vocês escalariam o time titular do Grêmio, levando em conta que tá todo mundo bem, tirando esses que eu falei? Eu iria com goleiro. Eu acho que tem que ser o Marquinhos. Óbvio que eu sei que tem a cobrar, mas esperando não, o melhor. Não vou sacanear. Rafael Cabral, Fábio. Não vou sacanear. Já basta os caras trazerem o Braithwaite do nada, que é sacanagem maior que isso. Enfim, Marquezinho no gol, lateral direito, João Pedro, colocaria Kahneman e o Gemerson, que ainda não jogou, mas com certeza é melhor que o Jeromel hoje, na zaga. Reinaldo na esquerda, porque é o que tem. E aí, do meio, olha, Vila Sante,
PP tá apto a jogar? Tá apto. Não. Mas assim, é sem contato. tirando, É tipo todo assim, mundo. Só os Todo lesionados mundo? É. agora que não. Quem tiver Tá, então bom Vila vai jogar. Sante, PP, Soteldo, Gustavo Nunes e Arezo. Ó, sem Cristaldo e sem Dodge. Mentira. Não, faltou um meio campo. Faltou dois Cristaldo. meio campo, é. Faltou... Não, eu que esqueci mesmo. Ó, Faltou o Cristaldo. É. Cristaldo, sim. vamos lá. Pra mim, eu vou dar duas posições. plantéis. Com todo mundo e com quem tá disponível hoje. Marquezinho, João Pedro, Gustavo Martins, Kahneman... Gustavo Martins não, muito. Rodrigo Eli. Sim, meio contraditório. Mas as duas últimas partidas do Rodrigo Eli são espetaculares. Depois eu que quero sacanear Ó, o Grêmio, né? Não. A partida do Não, Rodrigo é Eli verdade. contra o Vitória é muito boa. Assim e o como o segundo Pescador. tempo contra o São Paulo é espetacular, gente. Assim, é outro jogador irreconhecível. Rodrigo Eli, Kahneman, eu estaria pra dizer que hoje, Rodrigo Eli é o melhor zagueiro do Grêmio. Momento Que hoje. isso, cara? Ele foi muito bem, cara. Ele foi muito bem. Dominante. Rodrigo Eli, Kahneman, Reinaldo, Dodi, Vila Sante, Cristaldo, Pavon, Soteldo e Diego Costa. Sem todo mundo que tiver lesionado. No caso, eu trocaria o Diego Costa pelo Arezo. E se o Arezo for reserva do meu time, eu traria o Edenilson pro meio de campo. Faria um trio de meio campistas com Dodi, Edenilson e Vidia Sante, Cristaldo, Pavon e Soteldo aberto, safanilando. Gostei muito das opções. Vamos agora para os resultados já. Hoje é VaptVupt. Bom, eu quero saber quantos pontos vocês acham que o Grêmio faz. O Grêmio atualmente está em 18º com 14 pontos. 3 pontos atrás do 16º Cuiabá. Se vencer hoje, vai passar. Aí, ó, o Grêmio enfrenta o Corinthians, o Vasco pelo Brasileirão e depois o Corinthians mais uma vez para abrir as oitavas de final da Copa do Brasil. Quantos pontos vocês acham que o Grêmio faz nessas duas rodadas, Corinthians e Vasco? E qual o placar na Copa do Brasil? Eu acho que o Grêmio empata os 2 jogos. Acho que são 2 pontos aí. E o jogo contra o Corinthians, eu acho que o Grêmio até pode vencer esse jogo da Copa do Brasil, por se tratar de uma outra competição. Eu vou apostar nisso. Eu acho que 2 empates no Brasileiro e uma vitória magrinha, 1-0 lá em São Paulo. Eu vou quase acompanhar o relator. Eu acho que o Grêmio desses jogos empata 2 e vence 1, mas eu acho que vai vencer 1 pelo Brasileiro. Vão ser 4 pontos no Brasileiro. E o Grêmio volta vivo de São Paulo com empate na Copa do Brasil. Eu acho que o Grêmio vai acabar perdendo pro Corinthians, né? Com... Qual dos jogos ele vai perder pro Corinthians? Não, é verdade. 3 aí, Não, vai perder esse primeiro jogo agora, desta noite, pelo Brasileirão, né? Só porque o Grêmio não pontua fora o campeonato inteiro? O professor Ramon Dias, que inclusive eu acho que só um detalhe. Ramon Dias deveria estar no Grêmio. Pronto, Não, falei. é, Acho mesmo, mas agora já passou, tá tudo se resolvendo. São 2 jogos e 2 vitórias para o Corinthians desde que ele chegou. Ninguém segura o ombro. Até quinta-feira à noite. Bom, eu acho que o Corinthians ganha do Grêmio, mas o Grêmio ganha do Vasco. Então são 3 pontos. E na Copa do Brasil, acho que é um empate. 1-1. Eu acho que tá um cheirinho de empate esse jogo da Copa do Brasil, porque os dois times precisam mais do Brasileiro do que da Copa do Brasil no Porque momento. os 2 times não jogam bem. Eu Eu vou acho falar que- que o meu joga, mas os outros também não jogam. Ah, não, mas são dois times que na última rodada melhoraram. Isso tem que ser Sim, dito. sim, sim. Corinthians e Grêmio Claro, jogaram claro. bem na última rodada. Eu acho que não vai ser agora que o Corinthians de Ramon Dias vai perder. Talvez no jogo da volta, mas enfim, aí é papo para outro episódio. Cara, a gente vai ter que falar do Internacional, Antônio Oliveira, eu sinto muito, mas Infelizmente. assim, é uma situação surreal, cara. O Inter foi eliminado da Copa Sul-Americana ao empatar em 1-1 com o Rosário Central no estádio Beira-Rio. Também nesse contexto que a gente comenta, perdeu por 1-0 para o líder Botafogo, não sei nem se vocês lembravam, porque, enfim, essa eliminação chamou mais atenção. E tem um jogo contra o Bahia no sábado, dia 27. E vai perder também. 8 da noite na Arena Fonte Nova. Cara, vamos falar um pouquinho. Nos próximos episódios a gente aborda o contexto geral. O que faltou nesse jogo em específico contra o Rosário Central, cara? Cara, faltou o que falta desde o início do ano. Vontade de jogar futebol. A verdade é essa. Né? Não vamos mentir aqui e falar que os jogadores deram a vida em campo, porque eles não deram. Em nenhum momento do ano eles deram. Né? Em nenhum momento do ano a gente viu... Claro, tem um que outro que sim. O Rocher é um cara que se entrega. O Mercado é um cara que se entrega. Mas o Alan Patrick não se entrega há muito tempo.
O Valência não está se entregando da forma que a gente esperava. Dá a vida correndo, beleza, mas assim, cara, às vezes é preciso usar a cabeça um pouco. Por que que ele fica o tempo inteiro no lado direito, sabe? O Borré veio justamente para jogar do lado do Valência, para ajudar o Valência. Aí, quando o Borré tá em campo, ele se distancia dele o máximo. Tem coisa que não faz sentido. Tu acha que isso não foi toque do Roger? Erroneamente? Não sei, cara, porque o Valência já faz isso antes. Bom. Eu acho que é um senso dele de, posso render no lado direito, mas no Inter ele não rendeu. Então, cara, não faça isso. Eu acho que não era o jogo pra isso. O Inter começou bem o jogo, dava indícios de que faria os gols, pressionava. Eu, pelo menos, achei interessante o início, porque o Inter criava, o Inter chegava ao ataque, sabia chegar ao ataque. Só que aí quando o Rosário Central faz aquele gol estúpido, que ninguém marca, aí morre o time do Inter. Tanto que o gol que o Inter faz é um gol, eu brinquei, até tava vendo o jogo com os meus amigos, eu falei, foi um gol que ninguém queria fazer aquele gol. Porque quase não fizeram. Erra. Primeiro que o cruzamento do Wesley não é nada genial. O Valência erra e o Alan Patrick quase erra um cabeceio sem goleiro, né? A bola bate na trave e entra. Então, assim, o Inter mais uma vez fica refém de um time que não queria jogar futebol. E nada tira isso da minha cabeça. Nada tira isso da minha cabeça. Assim, cara, uma coisa é tu errar em um jogo. E tu ter uma postura estranha em um jogo. Agora, 9 jogos sem ganhar. E todos os jogos, até os que o Inter ganha, a gente vê essa postura. De um time que não entra duro nas divididas. De um time que, assim, fica o tempo inteiro bola aqui, bola lá, bola aqui. E toca, toca, toca. E o Inter se apegou tanto nessa ideia de a gente tem que ter uma estratégia aqui diferente dos outros times, que se esqueceu do básico, que é chutar em gol. Esqueceu do básico, que é passar pra frente, nunca pra trás. E aí dá nisso. O time não tem o básico. E aí, se não tem o básico, não posso exigir que o time vença jogos. Eu concordo, acompanho o relator. Foi uma noite trágica pela falta de vontade do grupo do Inter, porque a gente sabe que, tecnicamente, esse time pode muito mais. Para mim, o mais revoltante de tudo é o gol sofrido. Revoltante se eu estivesse do lado oposto. Revoltante para o futebol. Para mim foi bem feliz. Mas uma bola que fica pingando na área e a defesa permite com que um jogador domine ela, proteja a bola para que o outro chegue finalizando. Tudo isso é o quê? 1 metro da marca penal. É algo, assim, incabível, ainda mais num jogo que era de tamanha importância para o Inter, era se manter vivo numa competição que o Inter visava como possível título nessa temporada, diante de todo o investimento que foi feito. E tudo isso vai pelo ralo quando uma falta de vontade faz com que um time que é pior tecnicamente abra o placar e abra 2-0 no agregado. O gol do Inter sai também de uma falha do goleiro do Rosário Central, citando mais um pouco da incompetência do Inter, porque a cabeçada do Ener Valencia é fraca. No meio do gol, o goleiro do Rosário Central dá uma espalmada, o Alan Patrick quase erra o gol ainda. Mas foi um time que foi muito pouco criativo diante das peças que tem. Com as peças que tem, era pro Inter estar massacrando o Rosário desde o primeiro minuto ao último minuto, se precisasse. Lembro que foi até citado, começava pela primeira vez depois da boa fase do Wesley, né? Wesley, Alan Patrick, Borré e Valência. Cara, no papel é um ataque que qualquer time gostaria de ter, ainda mais num jogo diante de um adversário mais fraco, no qual tu vai precisar fazer gols para reverter um resultado negativo da partida de ida. Faltou isso, faltou vontade, faltou criatividade, e ainda falta muito pro Inter. Eu achei que ia mudar diante do cenário que o grupo não estava fechado com o Eduardo Cudê e com a chegada do Roger, mas o que aparenta ter aqui é um time que mostra mais do mesmo que já se via com o Cudê. E não mostra nenhum sinal de recuperação. Nenhum. Quem olha os jogos do Inter hoje, assim, o meu amigo Gustavo Rodrigues, que vocês conhecem bem também, falou ontem, né, me disse, e eu acho que é a melhor ideia, assim, do Inter hoje. Tu olha o jogo do Inter já imaginando pior. Não dá nem vontade de olhar o jogo do Inter. Mesmo com esse... Não dá nem vontade. Cara, eu juro pra vocês, o jogo contra o Botafogo, que eu já esperava que fosse perder, o Botafogo é líder, o Inter já tá mal, vai enfrentar o líder fora de casa. Mas nunca que vai ganhar, nunca. Eu vi o primeiro tempo, eu vi ali até os 70 minutos e eu fui no cinema. Eu ouvi 20 minutos na rádio. E eu fui pro cinema, porque assim, em outros tempos eu não iria. Mas aí cara, não vai acontecer nada. Nada nesse jogo. O time não dá vontade nenhuma de ver.
quantidade de jogo do Inter que eu me pego mexendo no celular, porque é chato, não evolui. E eu não sinto que vai evoluir tão cedo. Agora são 9 jogos que o Inter não vence. A última vitória foi o Grenal em 22 de junho de 2024, obviamente. O Inter está em 13º, não está mal no Campeonato Brasileiro. Com 19 pontos, 4 acima do 17º Vitória e 24 abaixo do 4º colocado Fortaleza. Eu digo isso pois as metas do Inter era ficar pelo menos em 4º no Campeonato Brasileiro. Óbvio que a gente sabe que com a temporada isso vai mudando, até porque a tendência, não levando em conta que não dá vontade de assistir, no time não parece não ter vontade de jogar, não levando em conta isso, quando tu vai caindo da Copa do Brasil, do Campeonato Continental, tu acaba focando só no brasileiro, então tem chance de demandar melhor. E agora o Inter vai fazer isso, só que o medo é que, enfim, o tempo já passou, né? O Botafogo já disparou no campeonato, o Flamengo também, então o Inter vai dar a vida no brasileiro agora para ficar no G6, para ir para Libertadores. O Flamengo ou o Palmeiras também vai ficar sem a Libertadores, né? Porque eles se enfrentam nas oitavas de final. E são equipes que da Copa do Brasil. Um dos dois vai ficar sem Copa do Brasil. E o Botafogo ou o Palmeiras, um dos dois vai ficar sem Libertadores, que também se enfrentam. Então, esse que é o ponto. Além dessas equipes já terem disparado, são equipes que performam dentro do campo. O que a gente não vê do Inter até o momento, e sendo que o objetivo, em teoria, era o mesmo. Alcançar o título, mas... E não me venham com aquele papo de que o Inter tem 4 jogos atrasados e se vencer os 4... Não vai vencer os 4. Não venceu em 9, por que vai vencer 4 agora? A gente já está chegando ao final aqui, vamos finalizar, mas eu tenho 2 perguntas que eu gostaria que vocês respondessem diretamente. Assim. A primeira, Bernabei deve ser titular? A segunda, quem entra na vaga de Alan Patrick que está fora por 2 meses? Gustavo Prado, Johan ou Gabriel Carvalho? Olha, eu diria que sim, o Bernabei tem que ser titular, pelo menos nos próximos jogos a gente tem que ver ele. E a minha vontade é que entrasse o Gabriel Carvalho. Mesmo? Sim, o Inter não tem nada pra disputar no ano, bota o guri. Cara, o Johan, com todo respeito ao ser humano... Que é colorado. Assim, ó. Eu também sou, e eu acho que eu renderia a mesma coisa que ele dentro do campo. Sendo bem sincero. Mas assim, não tem mais espaço pro Johan no Inter. Não rendeu. O Gustavo Prado é jovem também, é bom jogador e tem que ser visto. Mas nessa posição, Gabriel Carvalho. Em alguns momentos essenciais, assim, que esperava do Gustavo Prado, ele acabou não rendeu. Nos últimos jogos ele tá bem mal. O Gabriel Carvalho, assim, ó, bota o guri, 16 anos. Mas é novo, não sei o quê. Já deu isso aí. Olha o Hendrick. Já deu isso aí. O Inter não tem mais nada sério pra brigar nesse ano. É só brasileiro. Então, bota o guri pra jogar. Faz o dinheiro ali, mostra ele pro mundo. Vai que a gente vende, vai que ele vira um craque, joga aqui ano que vem de novo, enfim. Que fique, que jogue, e é Gabriel Carvalho na veia. Eu acompanho, Bernabei e Gabriel Carvalho. E a lesão do Patrick aí pode ser menos tempo que os 2 meses, pode ser mais também. Eu tive essa lesão, um pouco mais grave, rompimento em vez de tiramento, mas é uma lesão que toda vez que tu bate na bola, tu sente o ligamento doer. Então, até curar é uma praga. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento. Enfim, tudo depende da físio. Eu concordo, então. Eu não vou... É muito absurdo discordar disso para eu querer ter uma outra opinião só para divergir. Bom, chegamos ao fim. Mais um episódio. Cara, a próxima vez que a gente se encontra aqui, possivelmente com o Inter na primeira divisão. Muito obrigado, guris, por mais um dia aqui nessa parceria. Por favor, se despeçam dos nossos telespectadores. Muito obrigado a todo mundo que assistiu o programa. Estaremos de volta na semana que vem. A gente espera com um final feliz. E quem puder, vá à Baixada. Se não tem ingresso, bota no Instagram lá, compra ingresso, bota no Twitter. Tem gente vendendo. A gente sabe que sempre tem gente. Quem quer, gente. vai atrás. Pronto. Perfeito. Muito obrigado, Pedro. Muito obrigado, Antônio. Muito obrigado a todos que nos acompanharam por essa 1 hora. Que semana que vem nós estejamos todos com um sorriso do gato da Alice aqui, vivendo a melhor semana das nossas vidas. Um beijão. Todos os caminhos levam à Baixada Melancólica. Muito obrigado pela sua companhia. Até mais.